Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, permita que o céu se faça na terra, através de tuas santas mensagens de amor, trazidas pelos benfeitores celestiais, mensageiros da tua misericórdia. E que estes irmãos amigos, espíritos sábios e benevolentes, possam, Senhor, adentrar no mundo íntimo de nossas almas, de nosso espírito, e fazer, Senhor, nascer a luz da esperança, da verdade, dissipando, Senhor, as trevas da nossa ignorância. Ajudai-nos, Senhor, a despertar para os valores das verdades eternas. Mas acima do despertar também necessitamos, Senhor, das forças, da coragem, para vencer a nós mesmos e modificar o curso de nossa caminhada, transformando hábitos, Senhor, em personalidade cristã. Abençoai esta casa santa, Senhor. Abençoai este templo espírita. Que todos aqueles, Senhor, que de alguma forma aqui se adentrarem, que de onde vieram, como vieram, possam, amado Jesus, encontrar e receber tua paz, teu amor, pacificando os corações, tranquilizando as mentes, purificando, Senhor, a alma. Estendei, amado Cristo, ao lar das famílias, aos familiares, estas bênçãos sagradas. E lá, Senhor, no ambiente doméstico, fazendo a tua presença de luz e de amor, possa envolver a todos no grande despertar da oportunidade bendita e santa de conviver em um ambiente familiar, espíritos diversos, e assim, nas diferenças, possam, Senhor Jesus Cristo, fazerem as lapidações em rumo à perfeição. Abençoai mesmo aqueles que são difíceis. Amado Jesus, abençoai, Senhor, o grupo de trabalhadores desta Casa Santa. Somos aprendizes do Teu Evangelho. Dai-nos, Senhor, a lucidez para representá-lo e assim possamos espelhar a Tua imagem, fazendo a Tua santa vontade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E que este alimento, Senhor, também seja, por acréscimo de Sua misericórdia, um medicamento, ajudando o Senhor a alimentar o físico e curando a alma. Iluminai, Senhor, todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse a nós. Estenda tuas mãos santas a este caderno de prece, amado Jesus. E cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, possam receber, Senhor, a visita de um anjo amigo e a tua sagrada energia de amor, fortalecendo-os para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas aqui trazidas, por misericórdia de Jesus, os laboratórios da natureza, possa permitir os espíritos amigos fazer a alquimia dos medicamentos, dos elementos, transformando assim, Senhor, em águas fluidificadas. Remédio bendito e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que na individualidade e na necessidade de cada irmão sejam colocados estes elementos preciosos. Ao passarem suas feridas ou ingerirem, possam, Senhor Jesus Cristo, encontrar a melhora e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em medicamento sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei, amado, tuas bênçãos santas e sagradas sobre a colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicomios, aonde houver um gemido, onde houver uma dor,
Lá esteja, Senhor, a tua santa presença de luz e de amor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Por misericórdia, Jesus, que possamos compreender que somos todos irmãos e a prática da caridade possa unir-nos, ajudando-nos mutuamente e construindo a fraternidade universal do amor como uma verdadeira família espiritual. Abençoai nosso país querido e esta sublime nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Iluminai, Senhor, nossos governantes sérios, para que possam, fortalecidos, vencerem toda a influência das trevas e do mal. Estendei, Senhor, sobre toda a humanidade a sagrada luz do teu amor. A paz há de reinar entre todos os povos, nações, sendo só uma grande família universal de amor. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa singela casa de amor, templo fraterno de luz. Não pode ser lá atrás. Estou de boné lá atrás. Nossa casa é uma casa espírita, onde buscamos vivenciar os sublimes valores das verdades de Jesus Cristo. Não estamos aqui para confrontar opinião nem religião, mas apenas para buscar vivenciar os valores de Jesus Cristo, em pureza e simplicidade. O Espiritismo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que não é para todos. Cristo é para todos, mas nem todos é para Cristo. É isso que eu quero dizer. Quando Jesus Cristo veio à Terra, acreditava-se que seria um extraordinário guerreiro com poderes celestiais, sagrados, sobre a humanidade carnal, que transformaria impérios e destruiria, que dizimaria aqueles que fossem contrários, que viria numa carruagem de fogo lançando suas lanças em formas de raios destruidores, e suas flechas seriam milagrosas que atravessariam centenas de milhares de pessoas, destruindo impérios do mal. Esses que acreditavam nisso eram os que buscavam o poder da matéria, a supremacia de um povo sobre outro povo, sem a compreensão de que nós somos todos irmãos. Cristo veio totalmente diferenciado destes valores que estes queriam. Mas muitos queriam encontrar o reino da verdade em seus corações. Então, eles não planejavam, não construíram uma imagem de Jesus segundo suas vontades. Eles simplesmente aguardavam orando ao Pai, aquele que seria o teu guia, ensinando-os a caminhar para o reino da verdade. Esses eram aqueles que aceitariam Jesus. Assim é o Espiritismo. Muitos buscam o Espiritismo para serem curados, para resolverem seus problemas. Aí não conseguem manter-se na filosofia da verdade. Aí ficam confundidos
não aceitam aquele medicamento que vai curar as feridas para a eternidade. Não, mas eles querem curar as feridas físicas. Assim como aquela mulher no poço de Jacó, a mulher da Samária, pediu para Jesus a água que mataria sua sede para a eternidade. Não era a água do poço de Jacó, porque aquela ela tinha. Jesus pediu um gole de água. Ela disse, mas você é judeu. O judeu não pode beber do poço de Jacó. Compreende? Esse poço foi cavado, descoberto no meio do deserto pelo nosso pai Jacó, pelo profeta. Você não pode beber, você é judeu. Jesus falou que daria a ela água para a vida eterna. E ela disse, então me dá essa água. Jesus disse assim que ele veio para os simples e para os humildes. Ele disse assim, vinde a mim as criancinhas, ou seja, aquelas pessoas, não a criancinha biológica, mas as pessoas que colocariam suas vidas na mão dele para ele direcionar. Jesus disse assim, e nos últimos momentos provou que ele veio, não foi para os sãos, mas para os doentes. O Espiritismo veio para os enfermos, os doentes. Não do corpo, mesmo que esteja doente, enfermo do corpo, mas não para estes. Veio para aqueles que se encontram doentes da alma. Doentes da alma. É o tema de hoje. Estais doentes? Que a nossa irmã Carla vai falar para nós. Estais doentes? Então não queira curar seu corpo. Muitas pessoas chegam a mim e perguntam, quando sabem que eu sou um dirigente espírita, perguntam, você prescreve medicamentos? Claro que nós prescrevemos. Os medicamentos para curar a alma. Porque se você quer um medicamento para curar teu corpo, não é o médico. Ele vai te direcionar melhor. Mas nós podemos prescrever um medicamento que você nunca precisará de tomar outro medicamento da medicina convencional. É aquele que vai curar a sua alma. Nós estamos aqui por Cristo e em Cristo para oferecer a cada um este medicamento, que é para a vida eterna. Amém? Vou passar o salão para a Carla. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos na casa de Jesus Cristo, com os corações abertos e repletos de esperança e dessa sede da boa nova de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que hoje, essa noite de aprendizado, de evangelização das nossas almas, nós possamos compreender um pouco mais da doutrina de Jesus, da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos do nosso Mestre, e que tenhamos a força moral para seguir os seus exemplos de amor. Nosso irmão Geraldo já antecipou para nós, o nosso tema de hoje é da lição 86 do livro Fonte Viva, que se chama Estás Doente? É uma pergunta que o nosso irmão Emmanuel, que trouxe para nós através da psicografia de Chico Xavier, fazendo a gente despertar um pouco mais, raciocinar um pouco mais. Essa simples pergunta, tão curta, que ele faz, convida a gente a refletir. Será que nós estamos doentes? E se a gente responder para nós mesmos, se sim, mas nós estamos doentes do corpo físico, ou nós estamos doentes da alma, da nossa mente? Quando falamos da enfermidade da mente, nesse estudo de hoje, não é da intelectualidade, não da cognição, mas realmente da nossa alma. Será que nós estamos doentes ou nós estamos sãos? É uma pergunta que realmente nos faz refletir um pouco, nos faz olhar para dentro de nós para buscarmos essa resposta. Olhando o que nós vivenciamos até agora,
todo o decorrer da nossa existência, desde quando, da mais tenra idade, daquele lampejo de lembrança que nós temos, da época de mais jovens que estávamos, percorrendo toda a nossa vida até nesse instante. Todo esse percurso, como nós trabalhamos dentro de nós a questão da saúde. Emmanuel nos diz o seguinte, que a saúde é a completa harmonia da alma, a plena harmonia da alma. Mas nós pensarmos que muitos ainda têm um pensamento muito materializado, pode até lembrar da Organização Mundial de Saúde, que diz que a saúde não é somente a ausência da doença, mas é um bem-estar sociopsíquico, físico, biológico. Eu até acrescento espiritual também. No conceito, nesse significado, para a Organização Mundial de Saúde, o espiritual não se faz presente. Mas para nós que já estamos aqui, que a gente já iniciou o despertar da evangelização, dos ensinamentos de Jesus, da Boa Nova, a gente já começa a compreender um pouco melhor o que é essa saúde. O Emmanuel vai trazer para nós aqui como buscar isso, um caminho, um roteiro, fazendo-nos pensar um pouco mais sobre isso. Ele traz para nós aqui, na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 15, o seguinte: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Olha, se a gente parar, começar a refletir, será que nós não encaixamos nessa primeira frase? Que de fato todos nós adoecemos, todos. Se não estamos nesse instante doentes do corpo físico, em algum momento, no futuro nós vamos adoecer, que seja uma gripe, algo mais tranquilo, mais simples, ou não. Mas é doença da alma, enfermidade da alma. Ele diz que são raros aqueles que realmente cogitam a cura real, que é a cura da nossa alma. Vivenciar as verdades de Jesus Cristo, para que nós possamos, diante dela, vivenciando, encontrar a cura da nossa alma. Muitas vezes, o nosso corpo físico, essa matéria, ela pode não ser curada. Mas se nós estivermos submetidos à vontade de Deus, à vontade de Jesus Cristo, sendo resilientes, obedientes, nós podemos alcançar a cura da nossa alma para a vida eterna. Porque o nosso corpo físico, essa existência, ela é passageira, é muito curta diante da eternidade da nossa alma. Quando nós falamos que sentimos uma dor, que temos uma dificuldade, uma enfermidade, nós devemos parar e pensar o que ocasionou, qual foi o ponto de início dessa dor, dessa enfermidade. Da mais simples que seja, uma dor de cabeça, por exemplo, nos incomoda bastante, principalmente se ela estiver um pouco mais intensa, nos incomoda. Mas basta a gente tomar um comprimido que ela vai curar realmente, ou ela vai aliviar esse sintoma, essa dor, e ainda permanecerá aquele ponto que ocasionou essa dor. E aqui ele continua: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Aqui nós não estamos falando que de modo algum não devamos procurar o auxílio médico, das medicações. Mas o que nós devemos fazer? Refletir. O que está me ocasionando essa enfermidade, essa dor? Será que esse auxílio desses medicamentos vai curar de fato? Se eu for atrás
do início disso aí, dessa enfermidade, dessa desorganização, desse desequilíbrio no meu corpo físico, a gente vai observar o desequilíbrio emocional, psíquico que nós tivemos dias antes, às vezes anos antes, quando as enfermidades mais sérias, mais graves, quanto os cânceres, que não aparecem de um dia para o outro, porque estivemos irados no dia de ontem, hoje já inicia uma doença grave, uma enfermidade grave assim. Esses pensamentos e sentimentos negativos vão bombardeando o nosso corpo físico por muito tempo. A gente não se dá conta disso. A gente observa que está irado, que está magoado, que está com tanta raiva, que não perdoa. Mas aí pensa, não, mas isso é passageiro. Pega todo esse sentimento, essas emoções, coloca debaixo do tapete e ali vai fomentando, dia após dia. Pode não verbalizar, mas aquilo fica internalizado na nossa mente e no nosso coração, causando grandes desequilíbrios no nosso corpo físico e no futuro, as enfermidades. Tudo isso é comprovado na ciência. Para aqueles irmãos que ainda insistem nas comprovações materiais. Mas se necessitamos de fato dessas medicações materiais, tenhamos a consciência de olhar para dentro de nós e buscarmos também a cura da nossa alma. De que adianta a gente amenizar as dores do nosso corpo físico se a nossa alma ainda continua enferma? A enfermidade retornará. Fatalmente ela retornará. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Aqui, naturalmente, ele fala dessas emoções em desequilíbrio. Tantas vezes, a gente ainda justifica, mas eu tive raiva de uma situação, um desequilíbrio numa situação, mas eu não falei nada. Eu guardei para mim, fiquei em silêncio. Então está tudo bem. Cristo já nos disse que aquilo que nos contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, porque o nosso coração está cheio. Então, o nosso coração estando cheio de tantos sentimentos negativos, não tem necessidade de verbalizar aquilo. Porque do nosso coração sai a vontade firme, o desejo firme, que vai passar para a nossa mente, que vai emanar essas energias. Porque tudo no universo é energia. E nós já sabemos também que o pensamento, ele tem forma, tem cor, tem cheiro, tem energia, que vai ser plasmado em algum momento aquilo que nós estamos idealizando, pensando e sentindo. Tanto coisas boas quanto ruins. Por isso que se faz extremamente importante a gente observar e tomar conta, vigiar os nossos pensamentos e sentimentos. Não permitir que ele se demore em nosso coração. E também não permitir que ele faça morada na nossa mente. Porque da nossa mente espiritual, ela vai passar para o nosso pensamento, o nosso cérebro material, que vai se concretizar. De alguma forma, encontraremos uma maneira de fazer com que aquilo se concretize, mais cedo ou mais tarde. E as consequências? Muitos buscam a felicidade. Mas que tipo de felicidade? Será que é aquela felicidade real, da caridade, da fraternidade, do altruísmo, do auxílio? Aquela felicidade que de fato vai nos proporcionar uma vida futura equilibrada, com tranquilidade, tanto no corpo físico, quando nós retornarmos ao mundo espiritual? Ou é aquela felicidade efêmera, de prazeres, que muitos ainda insistem em procurar, dizendo que existe somente uma vida, que precisa aproveitar enquanto é jovem, que vai descansar, vai parar, sossegar os seus ânimos e emoções na velhice, e desgasta essa energia vital em tantas situações deletérias, equivocadas. E quando chegar lá na melhor idade, que muitos dizem, mas muitos
sofrem tanto que vai necessitar dessa energia vital que foi gasta quando jovens. E como esse corpo físico e esse espírito estará? Que grau de enfermidade? E retornando à pátria espiritual, em que situação retornará? Como ele vai se encontrar com a sua própria consciência no mundo espiritual? Que tipo de enfermidades ele terá? E aqui ele continua. A mente é fonte criadora. A vida pouco a pouco plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Olha que importante. E de fato, a nossa mente é uma fonte criadora. E com a nossa vontade, aquela que vem do fundo do nosso coração, ela vai plasmar pouco a pouco aquilo que nós desejamos. Aquilo de bom, aquilo de ruim. Muitas vezes a gente não consegue ainda compreender o que de fato é bom para nós. Muitos ainda nos vícios morais, nos vícios materiais, compreendem que aquilo que é bom é somente aquele prazer momentâneo. Mas as consequências daquilo? Os nossos atos, muitas vezes, um ato de algo que não tenha tanta ética, mas que tirou a vantagem de alguma situação que aparentemente não prejudicou ninguém, aparentemente, a pessoa fica feliz momentaneamente, se louvando daquela situação e daquela decisão. Mas e no futuro? Quais as consequências? Geralmente as consequências são desastrosas, negativas, difíceis. São caminhos difíceis a ser percorridos, terrenos áridos a serem percorridos. E serão percorridos sozinhos. Sozinhos no sentido de que a reparação desses erros individualmente ele é feito. É claro que Cristo, para nos auxiliar, pelo seu amor infinito, ele pode nos ajudar enviando alguns irmãos para poder aliviar um pouco essa caminhada. Mas eles chegarão, dirão algumas palavras de conforto, estenderão as mãos, ofertarão algo para auxiliar, uma água, por exemplo, a palavra de Jesus Cristo, um roteiro, uma luz, norteando o caminho, mas somos nós que iremos percorrer esse caminho, essa estrada. Por isso se faz importantíssimo a gente refletir e tomar muito cuidado das nossas decisões, no caminho a ser seguido. E se pegamos um atalho, um caminho equivocado, fatalmente nós teremos que retornar para iniciar novamente. E como será esse retorno e como será essa nova trajetória, esse novo início? Será que conseguiremos o nosso planeta, que está em transição? Será que nós estaremos com os nossos corações preparados para a mudança? Será que teremos as condições psíquicas e espirituais para nos mantermos aqui, seguindo esse caminho? Ou será que nós seremos encaminhados pela misericórdia de Deus a outros planetas mais primitivos, onde teremos que reaprender a fraternidade e a caridade? E seguindo, de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas ao mesmo abuso de que conduziram a enfermidade. Se a gente for parar e pensar um pouquinho agora, olha aqui que interessante, que importante. Nós buscamos os benfeitores espirituais nas nossas orações que nos auxiliam. Nós buscamos o médico material para nos auxiliar. Mas quando nós conseguimos observar uma pequena melhora, geralmente nós deixamos essas orientações, nós deixamos o conselho salutar para voltar ao que a gente fazia antes. Um exemplo muito simples
Aquelas pessoas, de repente, que têm pedra nos rins, o cálculo renal, sofre muito porque essa cólica renal é muito dolorida. Se alguém aqui já teve, consegue pensar, lembrar de como é essa dor. É terrível. Muitas vezes é por falta do consumo de água adequado. Muitas vezes. Na grande maioria das vezes. Quando passa por essa dor no corpo físico, aí ele desperta, alerta, começa a tomar água com as medicações, alivia, hidrata bem, tranquilo. Quando observa que já não tem dor, que está tudo bem, volta tudo o que era antes, deixa de beber água, daqui a pouquinho eu tomo, daqui a pouco isso o dia todo passa. E o que vai acontecer novamente? As dores retornarão. E muito acontece também quando nós buscamos um tratamento espiritual. Quando a gente consegue sentir a melhora, muitas vezes no primeiro atendimento, no dia seguinte a gente já volta do que era antes. Porque já está bem, já restabeleceu as forças, a energia, a dor aliviou. Às vezes nem sanou totalmente, mas aliviou. E fatalmente o problema voltará. Fatalmente voltará. Nós ainda temos o pensamento da desculpa de falar, não, agora eu posso, já estou melhor, agora eu posso retornar à minha vida normal, o meu cotidiano normal. Mas foi esse cotidiano normal que ajudou a desenvolver, a aparecer essa enfermidade. Nós fazemos uma mudança temporária, melhoramos, então essa mudança que seria o correto, o habitual, o normal, o dito normal, é o diferente, é o estranho. O normal são as situações errôneas e equivocadas. Porque nós estamos acostumados a ela a vida toda. Então essa mudança se faz necessária. E é necessário que nós tenhamos a perseverança. Porque com o tempo ela se tornará um hábito. E fará parte da nossa vida. No começo aqui disse que todos nós adoecemos. Mas provavelmente será mais brando. A gente terá maiores condições e mais energia para passar por elas, para superar cada uma delas. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, o interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Como regenerar a nossa saúde se mantemos o hábito da discórdia, da raiva, da cólera, da ira? Se nesse momento de ira e de cólera, se nós pudéssemos enxergar o que acontece com o nosso cérebro material, com os nossos neurônios, a gente ficaria assustado. Imagina o que acontece com o nosso perispírito, com o nosso espírito, conosco, porque nós somos espírito imortal. Nós temos esse corpo carnal, que é a morada do nosso espírito, mas nós somos um espírito imortal. Imagina o que acontece com ele, que é sutil. Porque essa tempestade de pensamentos negativos, da ira e da cólera, ocasiona grandes desequilíbrios em todo o nosso organismo, que é grosseiro. Se a gente pudesse observar, nós temos os nossos neurônios, as sinapses elétricas, que são transmissões de raios de eletricidade. Essa mesma eletricidade que acende as nossas luzes, só que em milivolt. Quando estão ordenados, eles passam daquilo que se chama dendritos, com os seus bracinhos, de um para o outro, ordenadamente, mantendo o nosso organismo por completo em equilíbrio. Mas quando estamos em desequilíbrio, nesse momento de raiva, por qualquer motivo que seja, por qualquer tempo que seja, esses raios elétricos, as sinapses elétricas, entram em desordem.
É como se fosse uma tempestade de raios que a gente pudesse presenciar no céu. Em grande escala, é exatamente aquilo ali. Tudo desordenado. Os raios, os trovões, tudo escuro daquela maneira. É exatamente a mesma coisa. Então faz a gente observar. Aquilo dá medo na gente quando a gente observa. Muitas vezes, muitos de nós só vimos isso na televisão, internet, essas coisas assim, quando a gente vai buscar, fazer uma pesquisa em filmes. Eu acredito que nem todos aqui puderam presenciar esse fenômeno da natureza, observando ele assim. Mas a gente procurar fazer uma pesquisa, a gente vai conseguir observar isso na internet. A gente vai ter uma noção de como fica. Imagina isso no nosso perispírito, que é uma estrutura que liga o nosso espírito com o nosso corpo material, que faz essa junção. É como se fosse, grosseiramente dizendo, uma cola. Ele é moldável. Então, tudo aquilo que passa na nossa mente afeta o nosso perispírito, adoecendo. E tudo aquilo que está no nosso perispírito vai transmitir para o nosso corpo físico. Se são mazelas, algumas enfermidades já estão estruturadas no nosso perispírito, vai aparecer no nosso corpo físico. Então a gente precisa ter muito mais cuidado no que a gente pensa, no que a gente sente. Muitos podem dizer, mas isso não é fácil, porque fulano, ou ciclano, X ou Y, provoca essa ira em mim. É ele que provoca ou somos nós que temos esse sentimento negativo dentro de nós? Porque essa pessoa não vai pegar uma garrafinha e despejar em nós uma ira. Ela pode ter alguma atitude que no nosso ponto de vista nos desagrada. Mas por isso, aí sim, o que temos dentro de nós vai aflorar, vai emergir. Isso se nós deixarmos, se nós quisermos. Tudo depende de nós. Jesus Cristo já nos disse que nós somos médicos de nós mesmos. E somos, de fato. Porque somos nós que iremos buscar a nossa cura ou a nossa enfermidade. Vai depender de cada um de nós. E aqui ele continua. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? A maledicência, o nosso campo da fala, ela pode curar, ela pode adoecer. Quem fala e quem ouve. Nós devemos cultivar na nossa fala hábitos salutares, palavras apropriadas para ajudar e auxiliar os nossos irmãos. E automaticamente nos auxiliamos, nos curamos. Se eu sempre falo coisas que desagrada, que machuca, que ofende o meu semelhante, o meu irmão, antes de tudo está me machucando, me agredindo, me adoecendo. Não somente ele. Muitas vezes, aquele irmão não recebe como a maldade. Ele consegue se blindar contra isso. Mas aquele que proferiu, aquele que falou, usou o campo da palavra com a maldade, com a maledicência, ele com certeza já está enfermo. Do corpo físico e da alma. Da alma, principalmente, porque para poder falar coisas ruins, é porque dentro dele, aquele coração está muito chagado. Aquela alma está muito chagada. Tem uma história. Alguns dizem que foi verdade esse diálogo de Sócrates com um conhecido, outros dizem que foi uma fábula. Mas independente se foi real esse diálogo ou não, se foi uma história construída ou não, ela é importantíssima para a gente refletir. Que são as 3 peneiras. E tudo aquilo que a gente vai falar precisa passar por esse crivo das 3 peneiras. Num dado momento, um dado dia, lá na Grécia, em seu tempo, Sócrates estava caminhando
Um conhecido o aborda. Sócrates, eu preciso te falar uma coisa. Pois não? Pode falar. Quando eu fiquei sabendo, um conhecido meu me contou algo sobre você. Eu falei, então espera só um minutinho. Vamos passar essa informação pelas 3 peneiras. Que peneiras? A primeira peneira é o seguinte. É verdade o que você vai me falar? Aí esse amigo falou assim, olha, eu não sei. Não falou diretamente para mim, mas falou para um amigo meu que me falou e eu acredito nesse amigo e eu acho que é verdade. Não, então peraí, o que você vai me falar sobre mim mesmo, você não sabe se é verdade? Eu não sei se é bem verdade. Então vamos para a segunda. O que você vai me falar vai ser bom para mim? Não, não vai ser bom não. Não, então vamos refletir. O que você quer me falar, você não sabe se é verdade. Então me falando que não vai ser bom para mim, então nós vamos para a terceira peneira. Vai ser útil para mim? Não, Sócrates, não vai ser útil. Não, então, se não é verdade, se não vai ser bom para mim, se não tem utilidade nenhuma na minha vida, com certeza na sua também não será. Então eu não quero saber. Então antes de a gente falar algo para alguém, ouvir dizer algo nesse sentido, a gente precisa parar e refletir. É verdade? Tem bondade? Tem utilidade nisso? Se sim, que ótimo, vai auxiliar o nosso companheiro, o nosso irmão. Se não, em alguma dessas 3 situações, é melhor a gente não falar. É melhor a gente nem ouvir o que o outro está dizendo. Quanto mais passar isso para frente. Quanto mais passar. Porque vai nos adoecer. Porque isso é maledicência, isso é antiético, isso é uma crítica terrível. Vai causar desarmonia na outra pessoa. E tudo aquilo que acontece com o outro, nós seremos responsáveis. Se formos o portador de mentiras, de maldades e inutilidades. Tenhamos que ter cuidado no campo da fala. Muito cuidado para que nós não venhamos a adoecer gravemente. E ele continua, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Imagina a gente levando falsas observações, falsas informações. Estamos tendo harmonia com o nosso próximo? Não. Causando desarmonias sérias. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Muitos acreditam que o suicídio indireto ele é apenas pelos vícios materiais, cigarro, bebida, esses abusos de toda ordem no sentido material. Mas se nós insistirmos e permanecermos doentes, cultivando pensamentos e sentimentos negativos, fatalmente nós diminuiremos nosso tempo de existência aqui na Terra, que para nós é de extrema importância. De extrema importância. Porque nós não saberemos quando teremos uma nova oportunidade de reencarne. Quem será que vai nos acolher no ventre? Quem será que vai receber o espírito imortal que nós somos? Nos acolher, nos amparar, nos auxiliar, nos educar, nos alimentar, nos direcionar, como nossos pais fizeram e fazem conosco. Então não é tão fácil, mas eu acredito em reencarnações, então eu terei novas oportunidades. Sim, mas quando será? Como? Onde? Em que circunstâncias e situações? Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Nós precisamos de fato orar, pedir auxílio ao nosso anjo guardião, pedir auxílio aos nossos irmãos, espíritos benevolentes que nos amparam, a Jesus Cristo, para nos dar força, sabedoria e coragem para ultrapassar as adversidades da vida. Mas de nada adianta somente ficar na oração, no petitório sem fim. O trabalho construtivo de nós mesmos e para os outros é oração.
É o mesmo que nós estarmos procurando emprego, ficar em casa orando, pedindo emprego, mas se nós não saímos em busca, se nós não trabalhamos para essa conquista, a oração vai nos fortalecer. Mas é nosso dever trabalhar para que possamos melhorar. Trabalhar para a grande mudança em nosso coração. Se nós trabalhamos para adoecermos, nós temos que trabalhar ainda mais para conseguirmos restabelecer a nossa saúde novamente. Ainda mais. Bem mais. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Se a gente fica agarrado nos bens materiais, que facilitam as nossas vidas, de forma errônea, equivocada, com extremo apego, adoecidos com a ideia da possibilidade de perder aquele bem material, quando nós retornarmos à pátria espiritual, em que situação nós nos encontraremos? Agarrados ainda à matéria, sofrendo por essa perda de algo que não nos pertence de fato. Porque se de fato nos pertencesse, a gente não perderia. Nós levamos aquilo que nos pertence, o nosso conhecimento, a nossa mudança, a nossa paz na consciência. Porque quando nós estivermos frente a frente com a nossa consciência, observando tudo aquilo que nós vivemos, fizemos, pensamos e sentimos, como nós reagiremos? Com remorso? Com desespero? Ou com tranquilidade em nosso coração? Nos adoecendo ainda mais? Ou nos restabelecendo o mais rapidamente possível e buscando as condições de lá no plano espiritual podermos trabalhar para auxiliar aqueles irmãos que ainda retornam à paz espiritual em estados deploráveis. Em que lado nós queremos ficar? Os adoecidos, necessitando de auxílio por longo tempo, ou daqueles que conseguem restabelecer mais rapidamente a sua saúde espiritual, tendo as condições mais rapidamente auxiliar o nosso próximo? Tudo depende de nós. Tudo vai depender da nossa escolha, da nossa vivência agora, no plano físico, da nossa consciência, da nossa compreensão do mundo maior. Quando falamos a fugir da brutalidade, não quer dizer que nós vamos sair brigando, agredindo fisicamente o outro, destruindo tudo e a todos. São esses pensamentos difíceis, a fala complicada, a negação do auxílio e da caridade, tudo isso nos adoece. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Caridade. Caridade é o caminho. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que se te cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. O Senhor, Ele, estará sempre com as mãos estendidas para nos auxiliar, para nos levantar. Nós ainda aqui estamos rastejando, buscando sair dessa vida difícil, de intemperanças e dificuldades. Mas se cultivarmos a fé viva no trabalho de servir o nosso próximo, porque Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Cristo veio para servir, puro e santo, imagina nós, que nem estamos próximos a Jesus Cristo na pureza, estamos muito distantes. Servir, amar e perdoar. O seu caminho nos leva a Jesus Cristo. Não esqueçamos nunca disso. E tudo pelo nosso merecimento. A gente precisa compreender que a dor que sofremos hoje, a enfermidade que temos hoje, não é por acaso. Nós tivemos merecimento para ela. Então a gente pode parar e refletir, pensar ali, refletir nas causas atuais das aflições, nas causas anteriores das aflições. Com certeza nós encontraremos um motivo para as nossas dores de hoje.
Se ainda nessa existência não fiz nada de ruim para ninguém, não falei, não pensei, que é difícil, claro, mas por que eu sofro tanto? Causas anteriores das aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fala muito bem sobre isso, sobre todas as situações. Então, meus irmãos, devemos despertar as nossas consciências para aquilo que é da nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é buscarmos a saúde do nosso corpo espiritual, a saúde da nossa alma, que nós encontraremos a saúde do nosso corpo físico. Talvez, se faz necessário, passar por aquela determinada enfermidade do corpo físico. Mas se estivermos submissos à vontade de Deus, resilientes, agradecidos, mesmo diante da dor, o corpo físico talvez não se cure, mas a nossa alma, com certeza. Chegaremos à pátria espiritual, saudáveis, psiquicamente, para a eternidade, o que é mais importante. Se a gente pensar que viver 90 anos, 100 anos é muito, a eternidade é muito mais. Muito mais. Então, meus irmãos, que Jesus Cristo nos abençoe, que possamos retornar aos nossos lares, refletindo um pouco mais, meditando um pouco mais do que nós estamos pensando e sentindo. O que nós queremos de melhora para as nossas vidas. Que saúde nós teremos de agora em diante. Não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar os nossos corações, as nossas atitudes hoje, para que o nosso futuro seja diferente, bem diferente do que já foi no nosso passado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado. É da lei, a cada um segundo suas obras. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Falar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Pelas dificuldades, pelos problemas e pelas dores. Porque foram, Senhor, elas que nos trouxeram à tua casa de amor. Obrigado, Senhor. Que possamos sair deste templo muito melhor do que chegamos. Com a consciência da verdade e a coragem para praticá-la. E assim, amado Jesus, em tuas mãos iluminadas e santas, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, proteja-nos hoje e sempre, que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um. Peço perdão se alguma palavra que aqui foi dita ofendeu ou feriu seu coração. Rogo a Jesus Cristo que acompanhe-te de retorno ao teu lar. E todos que encontrar pelo caminho em tua casa, em teu lar, possam sentir a presença de Jesus em você. Amém?